Isaías capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o general enviado por Sargom, esse é Sargom II, segundo, tá? Rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Esse texto do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, se eu pudesse definir, entre tantos outros oráculos e profecias que Isaías trouxe, eu poderia definir como um chamado de Deus para que a gente confie somente nele. Novamente, um chamado de Deus para que a gente confie exclusivamente nele. Vamos usar a palavra somente e exclusivamente nele. Esse é o chamado. O profeta Isaías, um profeta que viveu por volta de 700 a.C., profeta do reino de Judá, profetizou muitas coisas, né? O texto ele poderia ser dividido em 2 partes, o livro de Isaías. O primeiro, Isaías, que fala sobre profecias em relação a Judá, Israel e as nações vizinhas, e o segundo, Isaías, que é considerado o Evangelho do Velho Testamento, onde ele anuncia a vinda do Messias e profetiza sobre como Jesus viria, cumpriria o seu ministério, a sua obra, a sua missão, né? Sobre a vinda do Messias. É isso, basicamente. Esse texto aqui se trata de um oráculo para diversas nações. Aqui é sobre Etiópia, Egito, depois ele vai falar contra a Babilônia, depois ele vai ter uma profecia contra a Arábia, e são vários oráculos. Necessariamente o texto de Isaías não segue uma ordem cronológica dos oráculos, mas foram profecias que ele fez durante a vida dele, e todas essas se cumpriram. Essa em específico é uma profecia contra o Egito e a Etiópia. Por que Egito e Etiópia? Na verdade eles eram um reino só, tá? O reino cuxita e o Império Egípcio, nesse período de Isaías, 700 anos antes de Cristo, era, então, no mundo conhecido, uma das maiores potências, ou a maior força que existia naquele mundo conhecido. Semelhante que a gente poderia comparar, por exemplo, aos Estados Unidos hoje. Né? E eis que se levanta um império rival do Egito, que é o Império Assírio. E era um império conhecido pela tamanha brutalidade. Não que o egípcio fosse bonzinho, tanto não era que escravizou os israelenses durante 400 anos. Mas o Império Assírio era extremamente brutal. E como todo império, era um império que vivia de expansão territorial. Os assírios, basicamente, eles viviam de despojo. O que eles faziam? Eles tomavam riqueza de outros povos. Então, era um império armamentício, bélico, mas, na verdade, era um grande exército que marchava e passava por cima de nações. E o Império Assírio, digamos, foi o grande primeiro império nos moldes que nós conhecemos. Esse império, quase que uma máquina de conquistar, de Estado, de apagar a história dos povos conquistados, de impor tributação. Os impérios como a gente conhece, que são até hoje. Esses são os da Antiguidade, depois o Império Romano, e tem os impérios modernos aí, que é o que eles fazem: colonizam, tiram riqueza, escravizam pessoas, tiram o nome e passa por cima. O Império Assírio era um desses. Nesse período onde o Império Assírio fazia todas essas coisas, o povo do Oriente Médio, e aí a gente está falando dos filisteus, a gente está falando do povo de Judá, os judeus, a gente está falando dos israelenses em geral, eles tinham medo do que poderia acontecer com a vinda do Império Assírio. O fato era um só: eles sabiam que o Império Assírio viria para cima, só não sabiam quando. E aí, ao contrário do que os mandamentos do Senhor falam, ao contrário do que a aliança que o Senhor propôs para Israel fala, porque Ele é o Senhor dos Exércitos,
eles começaram a buscar em quem confiar e como conseguir se manter ou se precaver contra o Império Assírio. Qual era a ideia deles? A ideia deles era a seguinte: os assírios, se eles vierem aqui para cá, eles vão conquistar tudo, eles vão passar por cima da gente, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul de Judá. Contudo, eu acho que o Império Assírio não consegue bater de frente com o Império Egípcio, porque o Império Egípcio é muito grande, eles são muito fortes, o exército deles é enorme. Então vamos buscar uma aliança com os egípcios e com os etíopes, para que nós tenhamos proteção e para que o Império Assírio fique com medo. Porque basicamente os filisteus e os judeus israelenses, eles estavam no meio, entre os dois impérios que disputavam o território. Mais assim o Império Assírio, mais para o sul, né? No norte da África, o Império Egípcio e Etíope. E eles ficavam no meio. Na verdade, eles estavam bem no meio da zona da confusão, da briga e da disputa. Então a ideia é: se a gente fizer aliança com os egípcios, se a gente se aproximar dos egípcios, o Império Assírio vai ficar com medo, porque sabe que é o Império Egípcio e o Etíope que está por trás, e não vai nos invadir. Não tem nada de diferente do que as nações fazem hoje. Por meio da diplomacia, faz alianças políticas e bélicas para poder se proteger contra outros impérios. E criam-se blocos. A gente, pelo menos eu vivi, as crianças aqui não, a gente viveu o tempo da Guerra Fria. Parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Tinha até o relógio daquela corrida armamentícia, onde a antiga União Soviética e os Estados Unidos tinha uma máquina e fábrica de fazer bombas atômicas e bombas nucleares, e se encheram de bombas atômicas e falavam sobre o relógio. Quando batesse meia-noite, eles iam soltar as bombas, estava mais perto da meia-noite. E a gente vivia uma época de pânico, sempre sobre uma potencial ameaça de uma guerra nuclear em escala mundial. Era meio parecido com o que eles estavam vivendo. Dois impérios se degradando e o resto no meio. A gente viu isso, o bloco dos comunistas e o bloco dos capitalistas. A Alemanha rachada no meio, e no final os países faziam só alianças com as grandes potências, né? Então o leste europeu buscava a guarida na União Soviética, os cubanos na União Soviética, a China também, porque ela teve a Revolução Comunista dela, e aqui a gente quintal dos Estados Unidos, colocou umas ditaduras militares para poder manter o capitalismo aqui, tirando todas as liberdades individuais em prol do capitalismo e se sujeitando aos auspícios dos Estados Unidos em troca de proteção. Nada diferente do que os israelenses e os filisteus queriam nesse momento. Eles queriam aliança com o Império Etíope e com o Império Egípcio, porque eles tinham a convicção que quem guardaria eles contra os assírios seria o Império Egípcio. Até aí tudo bem, do ponto de vista econômico e de diplomacia, a gente sabe que o mundo é assim, mas a nação de Israel e o povo de Israel, o povo de Judá, não era uma nação qualquer. Assim como eu e você, nós não somos qualqueres. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós fazemos parte do povo de Deus e Jesus estabeleceu uma aliança conosco. Assim como Yahvé tinha estabelecido uma aliança com o seu povo. Então a gente não vive baseado no que a gente vê, a gente não vive baseado no que a gente tem, mas a gente vive baseado no compromisso estabelecido dessa aliança. Essa aliança que Deus fez conosco, pela sua misericórdia. E Deus tinha colocado vários pontos da aliança com o povo de Israel. E o principal ponto da aliança é que quem nos guarda, quem nos defende, quem nos protege, quem é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, quem é o detentor de todo o poder, quem é a nossa guarda bélica, não é o Egito, não é a Síria, não é os Estados Unidos, é o Senhor dos Exércitos, é Yahvé. No nosso caso, o que garante a nossa vida não é o nosso emprego, e a confiança no nosso emprego, não é isso, não é a confiança nas riquezas, não é a confiança na saúde, não é os pactos, os acordos que você faz com pessoas influentes que podem te ajudar. A nossa confiança tem que estar única e exclusivamente
em Jesus Cristo. Porque maldito é o homem que confia no próprio homem, como falava o profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Pois bem, a partir do momento que o povo de Israel, o povo de Judá, abandonou a sua confiança em Deus, Deus levanta o profeta Isaías para dar uma visão, utilizar ele como uma parábola, uma metáfora para que o povo entendesse o que estava acontecendo, e um símbolo para que eles vendo aquilo que estava acontecendo com o profeta Isaías e o que aconteceria com o Egito e com a Etiópia, eles se arrependessem e voltassem a sua confiança para com Deus. O fato é que talvez como você, ou talvez como eu, hoje, esse povo aqui confiava em tudo, menos em Deus. E às vezes você pode estar vivendo assim. Às vezes eu posso estar vivendo assim. O fato é que, pelo menos o Evangelho, que não é o Evangelho, o que é pregado hoje é isso. A teologia da prosperidade não é uma teologia de confiança em Deus. É uma teologia sobre dinheiro. Sobre o dinheiro que, entre aspas, Deus pode dar e como você pode confiar no dinheiro que Deus vai te dar. Então você deixa de confiar em Deus e passa a confiar no dinheiro. Você deixa de confiar em Deus e passa a confiar nas suas habilidades, na sua capacidade. Como você é inteligente, como você é uma pessoa próspera, como você é um empreendedor, como você conseguiu sair de baixo e chegar num lugar alto. Você passa a confiar na sua força. Você passa a confiar em tantas coisas, menos em quem você precisa confiar, que é Jesus. Primeira coisa que Deus faz aqui em relação a Isaías é algo curioso. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Isaías era um homem santo, provavelmente devia ser um sacerdote, até porque quando ele recebe o seu chamado, ele vê a glória de Deus. E para ver a glória de Deus, provavelmente ele era alguém que frequentava as partes internas do templo. E aí ele vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala o seguinte: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, um povo que falavam coisas que não agradavam a Deus, ou que prometia coisas para Deus, mas tinha um outro tipo de vida. Entre o que eu falo e o que eu faço, tem uma desconexão. Era isso que Isaías estava dizendo. E ele tinha convicção que ao ver Deus ele ia perecer. Só que ele na verdade é o chamado dele. E aí Deus, uma figura onde um anjo sai do trono de Deus, pega uma tenaz, que é uma brasa viva, cauteriza a boca do profeta, porque antigamente os machucados, feridos de guerra, você cauterizava, você não tinha a medicina que você tem hoje. Então você queimava para estancar aquela infecção, alguma coisa. Então vai lá e cauteriza a boca do profeta. É como um símbolo do tipo: a sua boca é suja, é imunda, assim como a boca desse povo, e está podre. Assim como a minha boca, a sua boca, o nosso coração está podre. Então Deus pega uma brasa viva, um anjo vem, traz e põe na boca do profeta e queima a boca do profeta. Do tipo: agora você está curado. E a partir dali ele começa a profetizar. E Deus pergunta: quem enviarei? Ele fala: envia-me a mim. Nessa que Deus envia Isaías, tem várias mensagens. E uma das coisas que Deus faz, às vezes, é usar os profetas não para ele falar, mas para ele fazer coisas que vai deixar o povo assim de cabelo em pé. Então o que Deus faz com Isaías? Deus fala para Isaías o seguinte: tira o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Primeiro, se ele estava usando o pano de saco, é porque ele já estava em jejum, em humilhação e oração por conta do pecado do povo. E o povo via Isaías usando o pano de saco e sandálias. E Deus fala assim para ele: não, Isaías, tira a tua roupa, fica nu. Talvez alguns estudiosos falam que ele ficou só que é uma espécie de cueca ou tanga, que não ficava nu. Do que eu li do texto, o texto não fala isso. O texto diz claramente que é para ele tirar tudo, para ele ficar nu. Nu e descalço. Eis que o profeta Isaías, um homem santo, um sacerdote, fica nu e descalço. E fica nu e descalço não é por um dia, não é por uma semana, por 3 anos. 3 anos, Isaías andando por meio de Jerusalém, peladão, chorando em lamentação, como um sinal do que Deus iria fazer ao Egito, à Etiópia, aos filisteus e indiretamente a quem?
a Israel e a Judá, falando: vocês estão confiando no Egito, mas é assim que o Egito vai ficar. Vocês estão confiando na Etiópia, mas é assim que a Etiópia vai ficar. Não confia nessas nações. Se você tem medo da Síria, confie em mim, porque está aqui quem é muito maior que a Síria. Está aqui quem é muito maior que o seu problema. Se o teu problema é dificuldade financeira, não confia no dinheiro, confia em Jesus, porque Ele é o provedor da solução. Ele é o que soluciona o seu problema. Se o seu problema é luto, confia no Senhor, porque é Ele que traz todo o refrigério, Ele que pode consolar o seu coração. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas para resolver esse problema, você pode ter certeza que não é o que você está pensando que vai resolver. O único que tem poder para resolver o teu problema em definitivo é Jesus Cristo. Ele te chama essa noite para que você se arrependa e confie nele. Para de confiar no mundo, para de confiar nas coisas, para de confiar no seu trabalho, no teu dinheiro, para de confiar, aprenda a confiar exclusivamente em Jesus. Resultado disso, o resultado é que aquilo que o profeta falou, primeiro como símbolo e o povo viu, efetivamente aconteceu. O Egito e a Etiópia foram tomados de assalto, o povo do Egito e da Etiópia foi levado cativo, e o povo de Asdod, que era dos filisteus, que fez uma aliança com o Egito e com a Etiópia, teve o mesmo destino. E aí eu vou antecipar um pouco a história. Como o povo de Israel também não se arrependeu, principalmente o povo do norte, não foi com Sargon, mas com Senaqueribe, e depois teve a destruição do reino do norte, porque os assírios vieram e levou todo mundo cativo. E o reino de Judá só não foi levado cativo por conta do arrependimento do rei e de pessoas que oraram ali e que entenderam que eles precisavam confiar em Yahvé, porque senão tinha ido também. Então, meu querido, a mensagem que Deus traz hoje nessa noite é que aquilo que você está confiando pode ser aquilo que vai te levar para o buraco, pode ser aquilo que vai me levar para o buraco, porque essas coisas, elas são contingenciais, elas são efêmeras. Saúde é efêmera, dinheiro é efêmero, a tua força é efêmera, a tua inteligência é efêmera. Você está inteligente? É um gênio. Você pode ser acometido por uma doença mental e toda a tua genialidade explode para o espaço do dia para a noite. Quantos filósofos não aconteceram isso com Nietzsche? Terminou louco, um gênio. Morreu louquinho da cabeça. Você às vezes confia na sua força e de repente você pode ser acometido por uma doença, um acidente. Os infortúnios da vida, eles estão aí. Você pode estar com todo o dinheiro do mundo, bens, posses, pode vir uma crise econômica, uma decisão, uma guerra, você perder tudo que você tem. Nessa vida a gente não leva nada. Nessa vida a gente vem, ou a gente volta. A única coisa que a gente leva daqui é Jesus Cristo. Se você levar, você tem a vida eterna. Porque senão nem isso você leva, nem a tua vida você leva a morte eterna, que é muito pior que essa primeira morte. Então, esse é a figura e a visão que as pessoas tinham, e que a profecia de Isaías traz. E é interessante notar a questão da nudez. Tá? Eu quero me atentar um pouco dessa figura da nudez. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. É a carta à igreja de Laodiceia, a mensagem que Jesus leva a carta à igreja de Laodiceia. Porque você vai perceber que a mesma mensagem que Isaías trouxe para Israel e para Judá é a mesma mensagem que Jesus trouxe à igreja de Laodiceia e a mesma mensagem que Jesus traz hoje para a gente. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se
para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, ela é muito parecida, na minha visão, da igreja de hoje. Por quê? Não por conta da bagunça que a gente vê de semelhante à igreja de Corinto, de dons e de heresias, mas porque era uma igreja extremamente rica e próspera, de uma cidade rica e próspera. Diz a história que Laodiceia sofreu um grande terremoto, mas a cidade era tão rica que ela não precisou de ajuda de outra cidade, de nenhum outro lugar, porque o dinheiro e a riqueza dela reconstruiu a cidade sozinha. Diferente do que a gente vê, por exemplo, infelizmente, que aconteceu na Venezuela, em tantos lugares que depois precisa de ajuda humanitária, Laodiceia não precisava de tanto dinheiro que ela tinha. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, extremamente rica e próspera, muito parecido com a igreja que a gente tem hoje. A igreja, estou falando de denominações, a igreja brasileira é rica. A igreja brasileira é dona de diversos canais de televisão. A igreja brasileira tem uma miríade de políticos no poder. A igreja brasileira conseguiu eleger um presidente da República e está tentando eleger novamente. A igreja brasileira, ela tem dinheiro, ela tem influência e ela tem muito poder. Poder que eu falo, poder mesmo mundano, de impor coisas, de movimentar situações. E é uma igreja com muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Tanto que se você zapear, geralmente o pessoal nem usa mais canal aberto. Canal aberto que tem, deve ter uns 20, 30. Desses 20, 30 canal aberto aí que tem, tirando o rural, uns 15, é tudo de igreja. Tem uns 2, 3 católicos, o resto é tudo de igreja evangélica, todos. Tem uns 10, 12 canais só de igreja. A gente sabe que ser dono de uma televisão não é algo barato. Manter programações 24 horas por dia no ar, menos ainda. A igreja brasileira é muito parecida com a igreja de Laodiceia. Podre de rica. Apesar de os nossos irmãos muito estar vivendo em miséria. Mas a igreja, a instituição, ela é podre de rica. E a igreja de Laodiceia é igual. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela esqueceu de confiar em Jesus. É uma igreja que ela passou a confiar na sua própria capacidade, nos bens e nas riquezas que ela tinha. Talvez possa ser a primeira igreja que teve a história da teologia da prosperidade. Talvez seja a primeira igreja da história que teve a teologia do domínio. Primeira igreja, influente em Roma, cheia de dinheiro, liderança bem, carro importado, aras, carro, casas, mansões, promessas, evangelho de coach. Vem aqui, estratégias para empreender, vamos fazer reunião de empresário, vamos fazer um monte de coisa aqui, vamos ajudar alguém ali, a outra igreja está precisando, dá um dinheiro lá, porque nós somos fortes, nós temos, nós somos muito. Talvez você seja assim, talvez eu seja assim, talvez eu confie no dízimo que eu dou, na grana que eu ganho, talvez você confie nisso, talvez você confie na sua força, porque você está bem, você está legal, você está grandão, não é isso? E quem de Laodiceia estava grandona, porque ela dizia para ela: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Sabe o que Jesus fala sobre essa igreja? Ela fala: você é pobre, cego e nu. Sabe o que Jesus está falando para a gente agora? Juliano, você é pobre, cego e nu. Você está pelado, cara. Você está totalmente nu e está achando que você está grandão. Você está absolutamente equivocado. E a nudez na Bíblia, ela está vinculada exatamente a equívoco, a você ter uma concepção errada da realidade. Porque qual a primeira vez que o ser humano percebeu que ele estava nu?
no jardim do Éden. Ele percebeu depois de fazer o quê? Depois de orar e trocar uma ideia com Deus? Foi assim que ele percebeu que ele estava nu? Ou foi depois de comer o fruto proibido e inaugurar a era de pecado? Depois de pecado. E aí, Eva e Adão viram que eles estavam nus. E aí você começa a fazer alguma coisa para tentar resolver quando você está nu. Você começa a confiar em outras coisas. A primeira coisa que eles confiaram foi em folha de parreira, achando que as folhinhas de parreira ia resolver o problema dos intempéries do tempo. Porque com Deus eles não morriam e não tinham nenhum problema. Eles não sentiam frio, eles não tinham problema de fome. A partir do momento que eles pecam, a primeira coisa que acontece é vem um vento e eles sentem frio. Reparou isso? O texto fala isso. Sentir frio. Opa, tem alguma coisa que não está legal. Então eles estavam grandão, vamos ser igual a Deus. Aí viram, pô, então tão grandão assim. Não vamos falar com ele não, vamos tentar resolver. E fizeram umas parreirinhas, umas folhinhas. Quem resolve o problema de Adão e de Eva não são eles, é Deus. Porque depois que Deus fala com eles, fala as consequências do pecado, quem que provê roupas para eles? Deus. E a roupa que Deus provê para cobrir a sua nudez vem de um animal, do cordeiro. Isso já é uma metáfora, um símbolo de como Deus resolveria a nossa queda espiritual, a nossa nudez espiritual. O único que pode cobrir a tua nudez espiritual é Jesus Cristo, é a pele e o sangue do cordeiro. Só Deus pode prover para resolver esse problema. A questão é que a nudez na Bíblia está vinculado a você ter uma concepção errada da tua situação e da tua vida. Você está absolutamente equivocado sobre quem você é, como você está vivendo a sua vida e como você está grandão na foto. Você acha que você está arrasando? Eu acho que eu estou arrebentando também, irmão. Acho que eu sou o cara grandão, porque eu venho aqui, eu abro a Bíblia, eu pego o meu carro, vou para o meu trabalho, eu viajo, eu faço tudo, toco minhas guitarras, eu estou grandão. Tá nada. Você está pobre, cego e nu. E ainda está usando a roupa errada. Que o frio que vai vir aí, você não vai aguentar, irmão. Você não vai aguentar. Jesus vai usar a metáfora aqui das roupas de linho. Roupas brancas, vestes de linho. Essa roupa branca e veste de linho que ele remete é a roupa dos sacerdotes. Que é uma roupa que Deus ordenou em contrapartida à lã. Porque com lã você transpira, fica muito quente. A roupa de linho é suave, ela leva, ela te protege do frio e ao mesmo tempo não deixa você transpirando. E branco com um sinal de pureza aqui, não é algo sujo, manchado. Tá? E os policial de plantão aí não tem nada a ver com racismo, tá? Até porque eu tenho lugar de fala. Branco da Bíblia é branco, de roupa branca, não jogar lama, tá? Então assim, quem pode resolver o problema da sua nudez é Jesus Cristo. E ele fala para a igreja, então ele está falando para mim e para você. Ele não está falando, Isaías só para aquele povo naquela época. E você pode estar falando assim, pô, essa profecia era para aquela galera, eu confio. Não, Jesus está falando para a gente aqui, ó. Hoje, para mim e para você hoje. Você está pobre, você é morno. Você é firme na fé, mas mais ou menos. Você confia em Deus, mas mais ou menos. Você confia, na verdade, em você. Eu confio nas minhas coisas. Nas minhas alianças, naquela reunião que eu vou fazer, naquela amizade que eu vou gerar. Essas coisas não vão te livrar das lutas que estão por vir. Essas coisas não vão te livrar do vento que está para vir e da tempestade que está para vir. A única pessoa que pode te livrar da tempestade que está para vir é Jesus Cristo. Amém. Porque é Ele que mantém e sustenta todas as coisas. Eu vou até para a questão natural. Você sabe por que a Terra ela não é arrebentada por uma quantidade absurda de meteoros? Não, porque em volta bem assim tem o Sol, tem os dois planetas e tem a Terra, né? Que é Mercúrio, Vênus e Terra. Aí em volta da Terra, não sei se é perto da Terra ou depois de Marte, tem um cinturão de asteroides que bloqueia praticamente quase todas as coisas gigantes que poderiam destruir a Terra. Quem que você acha que provê isso? É os Estados Unidos da América, Donald Trump e a NASA, seu grande exército, são as IAs chinesas. Quem que você acha?
que guarda a nossa vida? Quem que você acha que permite que a gente viva aqui e que a humanidade, toda a vida na Terra não seja extinta? Quem que você acha? A força do universo? Você é ateu? Não, a força do universo. São probabilidades que fez você estar aqui? Não, meu querido. Quem faz você estar vivo, mesmo você indo negando, mesmo você ofendendo quem te dá vida, é Deus, é Jesus Cristo. Ele é que provê tudo. Quem que você acha que dá o alimento? Quem que você acha que faz a terra dar o seu fruto? Quem que você acha que criou os animais? Quem que você acha que deu a ideia de você usar uma roupa? Quem que você acha que vela a sua noite quando você dorme? Quem que você acha que te dá saúde? Quem que você acha? É Jesus. Uma vez que nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso que fez uma aliança com a gente, a nossa aliança continua com Ele. Por que a gente não olha para a aliança que nós temos com Ele, nem com nós, e a gente olha para alianças mundanas que a gente faz? Por que para resolver o seu problema, ao invés de você procurar Deus primeiro e eu buscar Deus primeiro, a gente busca alianças mundanas? Eu não estou falando que são alianças imundas, não, ou sujas, porque fazer uma aliança política como eles queriam fazer, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é você achar que isso é que vai te salvar. E não fazer a sua aliança com Deus. E buscar a sua aliança com Deus. O que está errado não é você trabalhar para você ter o seu dinheiro, não. O que está errado é você achar que o dinheiro que você ganha é que vai te salvar. O que está errado é você achar que a força que você tem é que vai te salvar. O que está errado é você achar que o grupo que você entrou, da maçonaria, porque se queria ficar grandão na foto, e você está traindo o seu Deus para entrar nessa sociedade secreta, fazendo um pacto com o bode que você nem sabe do que se trata, e você não sabe nem o que se trata dos graus que tem lá, para ficar, porque você entrou ali por questão de benevolência. Não é? Ninguém entra numa sociedade dessa por benevolência, você entra por interesse. E aí você rasga o seu pacto com Deus para confiar nisso, e não confia naquele que pode te livrar disso. Não vai ser o Bafomete que vai te livrar, não vai ser o diabo que vai te salvar, não vai ser o teu grupo de maçonaria que vai te salvar, não vão ser teus amigos que vão te salvar, não vai ser o seu emprego que vai te salvar. Então, para dizer ela até forte, não vai ser nem a tua esposa, nem o teu marido que vai te salvar. O único que pode te salvar e resolver qualquer problema da tua vida é Jesus Cristo. Então, como eu, você está pobre, cego e nu. Então, que a gente aprenda a comprar roupas brancas e se vestir para cobrir a nossa vergonha com Jesus Cristo. Que a gente aprenda a usar o colírio para ungir os nossos olhos e poder enxergar, porque a gente está vendo de uma forma míope. Você não está vendo as coisas direito. E eu não tenho visto as coisas direito. E Jesus, nessa noite, vem falar para você enxergar, voltar a enxergar as coisas corretamente. Entender a sua real situação, onde eu e você nós estamos, e tomar um substituto. Tomar um substituto da realidade. Tomar um substituto. Porque diz a palavra que Jesus repreende e disciplina aquele que ama. Se você está se sentindo triste, se alguma coisa falou com você, se você está se sentindo, nossa, que palavra pesada, eu queria ouvir alguma coisa coach. Primeiro, se você está querendo ouvir coisa de coach, você está sintonizado na igreja errada. Tem um monte aí. Aqui a gente prega Jesus Cristo e traz aquilo que Jesus mandou falar. Se você quer ouvir coisa boa, vai para outro lugar. Aqui a gente não tem compromisso com agradar o povo. Aqui a gente tem compromisso com falar aquilo que Deus manda. Amém. Aqui é uma igreja que traz uma mensagem profética, de verdade. Não profetada, profecia bíblica. Para a sua vida. Mas se isso te incomodou, como me incomoda, se isso te deixou triste, como me deixa triste, ouça o seguinte, que Jesus só faz isso para aquele que Ele ama. Deus é um Pai. E Deus hoje está puxando a sua orelha como puxou a minha, porque Ele nos ama. E Ele termina, e eu quero terminar essa mensagem com a palavra que Ele dá para a gente. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Agora, hoje, é momento de se arrepender. Se arrepender de confiar nas coisas que a gente confia e voltar a confiar única e exclusivamente em Deus, em Jesus. Qualquer outra confiança que o homem tenha, ela é vã. De novo, aqui nós não estamos negando a realidade, ou você tem que buscar médico se você estiver doente. É isso que nós estamos falando, tá? Você tem que buscar um médico, né? Você tem que tomar remédio.
você tem que trabalhar, você tem que levantar de manhã e correr atrás para buscar um emprego, você tem que tentar conversar com pessoas, tudo isso. O que Deus fala nessa noite não é sobre você fazer isso, é sobre onde está a tua confiança. Se você confia nessas coisas e não confia em Deus, o final teu vai ser igual da Etiópia e do Egito. Se eu pudesse, hoje eu estava aqui pelado também, igual Isaías. Talvez eu chamasse a tua atenção sobre o que está acontecendo para a tua vida. Talvez se eu ficasse pelado em rede nacional, chamava a atenção do povo brasileiro e da igreja brasileira sobre o que está acontecendo. Infelizmente, Deus não mandou fazer isso. Se Ele tivesse mandado, a gente até fazia. Né? Passar, só que esse duro, hein? Vida dura do profeta. 3 anos assim, não deve ser fácil, não. 3 anos, assim. E 3 anos os caras não mudaram. Talvez não precisa também. Porque você está ouvindo, eu também estou ouvindo. Arrepender-se, cara. Abandona essa ideia de confiar nas coisas que você confia e que eu confio. Na dinâmica da escassez, que eu preciso guardar dinheiro, que eu preciso. Para com isso, cara. Faça as coisas que você tem que fazer. Seja probo, seja íntegro, seja reto. Faça tudo o que você tem que fazer. Cuide da sua saúde, trabalhe. Mas saiba que a confiança que nós temos que ter não é na gente e não é nessas coisas. É em Jesus Cristo. Arrependa-se e ouça o chamado de Deus nessa noite. Que aprendamos a confiar somente e exclusivamente em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor.